Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério e Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, aqui no canal com o professor Luiz. Você aprende o que a Bíblia diz. Meu irmão e minha irmã, nós vamos continuar estudando a Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 2, né? No capítulo 1, a gente viu lá a anunciação do anjo a Maria, vimos a gravidez de Isabel, né? E no capítulo 2 nós vamos começar a ver o nascimento de Jesus. Vocês vão perceber que a narrativa ela é bem detalhada, né? Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o povo do Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi para a cidade de Nazaré da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria que lhe estava prometido em casamento, esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo do bebê nascer e ela deu à luz ao seu primogênito. O filho unigênito de Deus é o primogênito de Maria, né? Envolveu em pano, colocou no manjedoura, porque não havia lugar para ir na hospedaria. Hospedaria é um local, é um quarto de hóspedes, tá? E aqui a gente tem que entender que Lucas é o único evangelista que relaciona a sua narrativa com dados históricos mundiais, dados da história mundial. César Augusto, o primeiro imperador romano, né? O primeiro imperador romano e o maior de todos, né? Ele ficou de 31 a.C. a 14 depois de Cristo. E ele substituiu a república pela forma imperial, né? Pela forma imperial. Ele passou a ser o imperador, né? E expandiu o império e abrangeu todo o mundo do Mediterrâneo. Estabeleceu ali a famosa Pax Romana, ou Paz Romana, né? Que foi um de grande prosperidade, né? E o recenseamento, ele era usado para o serviço militar e para a cobrança de impostos. Os judeus, no entanto, meu irmão, estavam isentos do serviço militar romano, tá? E Deus usou o decreto do imperador romano, você vê que Deus usou o decreto de César Augusto para cumprir a profecia de Miqueias 5:2, né? E Quirino, esse oficial, exerceu um cargo em duas ocasiões. Primeiro em 6 a 4 anos de Cristo, depois de 6 a 9 depois de Cristo. Há um censo associado a cada um desses exercícios, tá? E Nazaré, para falar de Nazaré, falar de Belém, que é a cidade onde nasceu Davi, por isso que digo cidade de Davi, ficava a uma distância de pelo menos 3 dias de viagem de Nazaré, tá? E aí, vamos observar aqui a narrativa dos pastores, né? Havia pastores que estavam no campo próximos durante a vigília, durante a noite tomavam conta do seu rebanho. Aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo disse: não tenham medo, eu estou lhe trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje nasceu na cidade de Davi, Belém, né? Cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo, ou seja, é ungido, o Senhor. Isso lhe servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. E de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, os quais ele concede seu favor. Quando os anjos deixaram, foram para os céus, e os pastores disseram aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos que lhes fora dito a respeito do menino. E todos que ouviram os que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltando, glorificando e louvando a Deus porque tinham visto e ouvido como lhe fora dito. Meu irmão, minha irmã, é interessante dizer que os pastores estavam no campo. Entretanto, isso não significa que seria necessariamente a estação de verão, que é a estação seca lá, né? Esse anjo que apareceu lá, ele é o mesmo anjo que anunciou Maria e Gabriel, tá?
E vocês vão ver depois, Jesus já mais um pouquinho, já com 8 dias, né? Foi apresentado ao templo. Foi apresentado ao templo e completou os dias da circuncisão, né? Os 8 dias da circuncisão. Completando os 8 dias para a circuncisão do menino, foi posto o nome de Jesus, ou Yeshua, né? O qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao templo e ao Senhor. Eles acreditavam que o Senhor estava no templo, tá? Como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito século masculino será consagrado ao Senhor e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, dos ourinhos dos pombinhos. Meu irmão, minha irmã, também é um costume aqui essa relação à purificação aqui de Maria, precisava esperar 40 dias antes de ir ao templo para apresentar o menino, né? Então, se circuncisou com 8 dias e esperou 40 dias antes de ir ao templo, porque corresponde ao que o pessoal chama hoje de resguardo, 40 dias, tempo de resguardo, né? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Foi revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, pois é, o ungido do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, ou seja, ele foi ao templo porque o Espírito Santo o convenceu e foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz do céu. Ou seja, despede em paz, porque o céu já pode morrer, né? Pois meus olhos já viram a tua salvação que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória de Israel, teu povo. Ou seja, o Cristo aqui, pela profecia, pelo louvor aqui de Simeão, era também a revelação para os gentios. A gente tem 2 tipos de revelação: a revelação geral e a revelação específica. Específica, Deus, ou através de epifania, ou através de teofania, fala diretamente com a pessoa. E a geral é que a gente bota na Bíblia. O pai e a mãe do menino, de Jesus, estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria: este menino está destinado para causar queda e o surgimento de muito em Israel, um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Contra você, uma espada atravessará a sua alma. E aqui, meu irmão, minha irmã, Cristo, aqui, está falando que Cristo só ergue, salva a quem crê nele, que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, né? E os que não creem vai servir como pedra de tropeço, tá? E aqui, quando fala de Maria, ele fala, é a primeira referência nesse Evangelho aqui ao sofrimento e à morte de Jesus. Maria estava refletindo acerca daquilo tudo, estava angustiada, né? Ali também estava a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Áser, também era uma das 12 tribos de Israel, né? Ela muito idosa e tinha vivido com seu marido 7 anos depois de casar. Então permaneceu viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o tempo adorando. Adorava a Deus e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus, falava a respeito do menino e todos os que esperavam a rendição de Jerusalém. Redenção de Jerusalém. O povo tinha, na verdade, esperando um Messias Salvador, um Messias bélico, um Messias que fosse a guerra contra o poderio romano, né? E não foi assim. E depois a gente vai ver Jesus já num tempo maior, né? Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa. Já aqui, ele já está com 12 anos, né? Subiram à festa com o costume. Terminada a festa, voltando os seus pais para casa, o menino ficou em Jerusalém sem que eles percebessem, pensando que estavam entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, e então começaram a procurar entre seus parentes conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo sentado,
entre os mestres, ouvindo e fazendo as perguntas. Todos que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento, com a sua resposta. E eles vão falar aquilo que é preocupação de todo pai e mãe, né? Filho, por que você fez? Por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou. Por que estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Está falando do templo, né? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então ele foi com ele para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E a gente vê isso aqui, e a gente vai ver aqui no capítulo 3, logo em seguida, que João Batista vai começar a falar. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador de Judéias, Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca de Iruteia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor João Batista, que era primo de Jesus, mais velho alguns meses de Jesus, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima do Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Vós que clamam no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Ou seja, isso aqui, João Batista foi mandado, ele era nazireu, fez um voto nazireu, não bebia bebida forte, nem tomava vinho. João Batista estava pregando arrependimento para o perdão do pecado, mas Jesus Cristo, além de morrer, ele ia dar um batismo com o Espírito Santo mais na frente, lá em Atos, né? João dizia às multidões que saíam para serem batizados por ele, raça de víboras, quem lhe deu a ideia de fugir da ilha que se aproxima? Deixe frutos que mostrem o arrependimento. E aqui, meu irmão, é uma coisa fundamental para nós. Existe uma diferença muito grande entre você se arrepender na confissão de Cristo Jesus e você apenas confessar, né? A gente tem que se arrepender e confessar. Isso a gente é batizado. Arrependimento de coração e confissão ao Deus por nossos pecados, né? E aí, e não comecem a dizer de si mesmo, Abraão, nosso pai, pois ele viu que dessa pedra Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. E Abraão era o pai da fé, né? Era a origem deles lá, né? Abraão saiu da Mesopotâmia, da terra dos caldeus, né? Com seu pai Terá, né? O que devemos fazer então? Gritou a multidão. João respondia, quem tem duas túnicas, dê a quem não tem nenhuma. Quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos vieram para ser batizados e, porém, perguntaram, mas o que devemos fazer? Ele respondeu, não come nada estipulado. Não pratiquem extorsão, não acusem ninguém falsamente e contentem-se com seu salário. Interessante a gente observar isso aqui, está falando aqui justamente da lei de judaísmo, justamente do cuidado que a lei tem com o indivíduo. Meu irmão, minha irmã. Está dizendo aqui que vocês parem de perverter a lei, que a lei não diz nada disso. Eles estavam botando assim, em cima da lei a tradição. Meu irmão, nenhum rito religioso, nenhuma denominação é maior do que a Bíblia. A Bíblia ela transforma. A Bíblia não vai te dar conforto, vai te dar confronto e vai te dar consolo. E a partir daí você será transformado. A Bíblia não vai mudar a cultura de nenhum povo, mas vai transformar o homem que está naquela cultura. Né, irmão? E aí, é aquilo que a gente fala, não adianta você estar dentro de tempo, de nada, como eles faziam aqui, se você não servir ao próximo. Você é a igreja com seu irmão. É o que Jesus está dizendo aqui. Cuidado com o próximo, como o Tiago fala na carta dele. Né? E aí vai vir o batismo, né? E a genealogia de Jesus. Né? Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma forma. Então veio a voz. Tu és meu filho amado, em ti me agrado.
Jesus tinha 30 anos de idade quando começou o ministério. Como se pensar, e ele era como se pensava o filho de José. Meu irmão, minha irmã, interessante isso aqui. Aqui no batismo começa o ministério de Jesus. E a gente vê a descida aqui do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo aqui, a trindade presente. Diversidade na unidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas com a mesma essência. Interessante, quando o Espírito Santo vem aqui, Jesus começa o ministério. E quando acontece a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, começa a igreja. Interessante a gente observar isso, né? E vai vir trazendo aqui toda a genealogia de Jesus, né? Filho de José, que era filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Mel, filho de Anai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós. Vem toda a linhagem até filho de Lameque, e aí passa por Matusalém até Adão, filho de Deus. É interessante. Esse nome, Adão, filho de Deus, Jesus, filho de Deus. Por um Adão entrou o pecado, por outro filho de Deus saiu o pecado. Meu irmão e minha irmã, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando e nos abrindo os ouvidos espirituais e os olhos espirituais. Deus nos abençoe. Amém.